Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. Vamos para mais um assunto espinhoso: privacidade. É incrível como nas terapias de casal, e até mesmo nas terapias individuais, se fala muito do equilíbrio entre a intimidade e a privacidade. Então, o conceito-chave é que intimidade não exigiria uma fusão total, né? Aquele conceito do metade da laranja, mas sim uma confiança que respeite a individualidade de cada um. Então, a discussão envolve dizer até onde vai o direito de saber do parceiro, né? Onde que começa o direito de manter algo privado, ou seja, só para si, e, e o respeito à privacidade que pode evitar controle, dependência, abuso. Tudo isso tem sido discutido em rede social, né, em alguns canais que compartilham esse tipo de conhecimento, mas principalmente na privacidade dos consultórios terapêuticos. Então, eu acho importante vir até aqui, porque nós estamos em uma mudança, né, de comportamentos relacionais e isso impacta, né, diretamente a forma como nós vivenciamos o amor, seja ele com um parceiro ou parceira romântico, ou seja através das amizades, familiares e até mesmo profissionalmente. A noção de privacidade, ela está de alguma forma permeando tudo o que se trata de relacionamentos interpessoais. E essa é uma mudança que foi trazida pela socialização nas plataformas digitais, né? Então, o significado de privacidade mudou, evoluiu, justamente para poder se encaixar nessa nova realidade digital. Então, vou passar rapidinho só para a gente lembrar, porque na verdade nós temos esses conhecimentos dentro da gente. Se a gente pegar lá a história das avós, das tias mais antigas, a gente vai perceber que a gente já tem uma ideia de como que era a privacidade em épocas anteriores à nossa e o quanto que ela mudou hoje em dia. E fazer então um resumo, uma conclusão do quanto que isso vai impactar nos nossos relacionamentos românticos, indiferente da idade que a gente tenha, porque ficou algo bem generalístico, existe essa palavra? Bem geral, né? A ideia de privacidade hoje está sendo aplicada a todos de forma igual, mas a gente tem que fazer adaptações dentro dos relacionamentos. Porque, como a nossa vida também tem uma grande parte digital hoje em dia, né? Nós utilizamos muito a internet para tudo na nossa vida. Isso obviamente vai mudar os nossos comportamentos, inclusive nos relacionamentos românticos. Então, passando rapidamente, né? Antes do século XIX, por exemplo, privacidade não existia, certo? Por quê? Relacionamentos eram contratos de negócios, né? Primeiro que quem escolhia os parceiros, os maridos, era a própria família, né? A mulher em si não tinha esse direito de escolha. Então, ela era passada da família base, né, da família nuclear dela, do pai e da mãe, para o marido, como se ela fosse um pedaço de terra, né? Então, isso se tratava de posse, de controle. Então, a privacidade não era nem discutida,
né? Então, mulheres não tinham direito à privacidade. Vou dar um exemplo básico, né? A mulher escreveu uma carta, por exemplo, para a família dela, já que ela se casou, foi morar em outro lugar, digamos, né? Esta carta, ela passava pelo marido. O marido é que conferia esta carta. E isso para as mulheres que podiam estudar, sabiam ler e escrever, porque algumas não era nem permitido pelo marido, né? Então, você vê como que foi mudando. Quando entra na época do romantismo, por exemplo, né, que foi um movimento que interferiu muito na noção, né, de, de amor, de relacionamentos, de do relacionamento sair, né, do conceito de negócio, né, um negócio feito entre famílias, para para agregar o conceito de amor, ou seja, sentimentos envolvidos. Aí muda o valor da intimidade, porque daí começa a se associar sentimentos, né, a este contrato. E com isso vem diversas outras mudanças de comportamento. E aí no século XX, então, tem movimentos sociais que transformam a privacidade em algo essencial para o equilíbrio conjugal, que é quando o casal, a instituição casal, deixa de ser um homem que domina uma mulher, que controla uma mulher. A mulher começa a também ter mais liberdade, direitos, né? E com isso começa a ter atividades que não envolvam só cuidar da casa, do casamento, dos filhos. Então a mulher sai para trabalhar, ela tem grupos sociais que ela participa. Então tudo isso para o homem controlar também fica pesado. Então, neste momento, a mulher também começa a conquistar espaços aonde o marido, os filhos não estão presentes 100% do tempo, por mais que sempre haja, né, aquela aquela responsabilidade imaterial de pensar, né, nos filhos, na casa, no marido, mas ainda assim a mulher começa a conquistar espaços que são só dela. Então, essa divisão começa a acontecer para vidas individuais, né? Então, a mulher tem as suas atividades, o homem tem as atividades dele e ambos têm atividades para com o casal, para com a casa, para com a família que eles construíram. E tudo isso caminhando juntinho ali com as lutas do feminismo, né, para a liberdade da mulher, para a individualidade da mulher e tudo mais. E isso continua evoluindo, né, cada vez mais, para que a liberdade da mulher ela não seja só física, né, do poder caminhar, do poder tirar passaporte sem autorização do marido, poder votar, entende? Mas também para uma liberdade emocional, de não depender, né, da autorização do marido para se expressar, para escolher, né, estar ou não com este homem. Tudo isso ainda está em processo, a gente sabe disso. A gente sabe que ainda existem muitos relacionamentos que não são escolhidos pela mulher. Infelizmente é real, né? Eu digo sempre no canal que relacionamentos são escolhas, mas não para todas, porque a informação de que a mulher tem este direito, de que a mulher pode sobreviver com o apoio de outras pessoas que não seja um homem, um marido, né? Isso ainda não chega a todas. E não é só pelo fato delas não terem acesso à informação, é pelo fato de ter uma resistência para aceitar essa informação. Então a ideia romântica, né, de que um marido, um parceiro, homem, vai suprir todas as necessidades, acaba cumprindo o papel, né,
de satisfação dos desejos dessa mulher. Ela acaba desejando pouco. Ela deseja um homem para casar e ficar até o fim de sua vida, sendo que ela poderia ter vários outros desejos que poderiam trazer a ela liberdade, que poderiam trazer a ela uma boa subsistência, bem-estar, saúde, mas ainda existe a escolha por um homem, por um casamento e esperar que deste relacionamento venham todas estas satisfações. Continuamos nisso, você entende? Então pode ser uma mulher informada, pode ser uma mulher educada, pode ser uma mulher bem socializada, inclusive, e continuar com este pensamento romântico, né? Onde a vida dela vai girar em torno de um relacionamento romântico, de um homem. Tá, mas aí a gente volta então para a questão central, que é privacidade. Privacidade que não existia, né, para a mulher. A liberdade do homem sempre foi garantida, porque o homem sempre foi visto como um ser superior, né? E hoje nós temos mais consciência sobre a equanimidade entre os gêneros, onde todos têm direitos e obrigações, mas na prática ainda estamos lutando para fazer isso valer. Na era digital, na plataforma digital, esses direitos, né, e obrigações, eles são muito mais passíveis de serem aplicados, né? Porque como todos nós somos vistos como números, indiferente do gênero, todos somos aceitos. Qualquer gênero, qualquer condição, todos são aceitos, né? No mundo virtual. Quem quiser fazer um perfil faz, quem quiser abrir uma conta em banco vai, não está discriminado pelo gênero, né? Mas por outros tópicos, são outros itens, né? Como, por exemplo, a capacidade financeira, a intelectualidade, né? O nível de escolaridade e tudo mais. Mas o gênero, né? Os papéis de gênero, esses têm muito mais espaço no campo virtual, né? Na internet. Então, a privacidade, ela também chega para todos com a mesma importância. E aí é que vem algo delicado de se falar, que é o seguinte: existe para adentrarmos, né, o mundo virtual, os nossos dados pessoais, eles adquirem um novo valor. O meu nome, meu CPF, meu RG, meu endereço, meus dados de saúde, tudo isso adquire um valor. Então, eu tenho que dar em troca, né? O que é meu, privado, é individual e intransferível, né? Meu nome é meu, não é de mais ninguém. Se existe uma outra Priscila, né, que tem o mesmo sobrenome que eu, ainda assim ela é uma outra pessoa. Não é a mesma. Mas, para eu adentrar, tanto eu quanto as outras Priscilas, que têm o mesmo nome que eu, para adentrar, né, esse mundo virtual, nós precisaremos pegar estes dados da nossa privacidade e fornecer para alguém, que geralmente é uma empresa que armazena estes dados e que garante que esses dados serão armazenados em segurança. Eles não serão vendidos, trocados, doados com ninguém. Quantos contratinhos você já não assinou? Eu não assinei, sem ler as entrelinhas, que falam exatamente do cuidado com os nossos dados pessoais. Sabe quando você clica ali na janelinha, eu concordo? É isso que a gente está falando. Eu estou fornecendo os meus dados pessoais para uma empresa. Ela está me garantindo que vai, né,
assegurar que os meus dados estão seguros. Mas nós também vemos notícias com grande frequência de que dados foram roubados, de que dados vazaram. Ou seja, aquilo que era de minha privacidade e eu tive que trocar porque eu queria fazer parte de uma comunidade, não é mais meu, é da rede, né? É da rede, tá? Dados bancários, dados de saúde, endereço, tá lá. Mas eu tive que dar, porque eu queria participar de alguma coisa, porque eu queria abrir uma conta no banco, porque eu queria abaixar um aplicativo, porque eu queria entrar numa rede social, certo? Então, começa-se uma campanha muito grande sobre privacidade de dados. O quanto que a gente tem que tomar cuidado, quantos procedimentos, né, de segurança a gente tem que fazer, é troca de senha, é não sei quantas senhas, é senha numérica, é senha por digital do dedo, é senha pelo olho e não sei o que, tá. Tudo isso vai gerando em nós, olha só que importante essa parte, vai gerando na gente uma consciência de que os nossos dados são muito valiosos. São muito valiosos. Se eles são muito valiosos, né, a ponto da gente passar por todo esse processo de que parece que os nossos dados poderão ser roubados e usados arbitrariamente a qualquer momento, a gente também percebe o valor deles. Então a gente começa a resguardar, né? A gente começa a tomar cuidado. Olha só como uma coisa se conecta com a outra. Quando nós vamos para um relacionamento amoroso, nós já temos os nossos dados compromissados em algum lugar. Aquilo lá que eu falei, é banco, é no site do convênio, é na academia, tá lá, os meus dados estão lá, certo? Assim como os dados do meu parceiro também. E a gente sabe que isso tem um valor, que isso é importante, tá? Essa consciência do quanto que é importante, ela também se fundiu a várias outras posturas que já existiam antes da internet, né? Então está sendo transferido para a internet, que deveria ser um ambiente de direitos iguais, aonde não importa gênero, não importa a idade, sendo que estando dentro de um limite de idade, né? Todos têm os mesmos direitos e obrigações. Mas a cultura já existente dentro das cabeças dos usuários, né? Porque a gente não pode esquecer que todo mundo que entra na internet é uma pessoa. E essa pessoa tem uma cultura, tem uma religião ou não, mas ela tem uma constituição ali, né? Ela já tem ideias na cabeça dela. Então, aquilo que ela é no dia a dia dela, ela traz para dentro do ambiente virtual. Então, a pessoa que na vida real, na vida física, ela já tem, né, uma tendência a proteger os seus dados, ela também vai fazer isso na rede social. Ela também vai fazer isso no ambiente virtual, no ambiente de internet, tá? A mesma coisa acontece com traços de personalidade. Então vamos lá. Se você está em um relacionamento e o seu parceiro tem a mania de quebrar o pescoço quando passa uma mulher para dar uma olhada para a bunda dela, quando ele entrar no mundo virtual, ele vai ter acesso a pelo menos 10.000 mulheres a mais. A única coisa que ele precisa fazer é aquilo que ele já faz na vida real, que é cuidar para que você não veja. Porque se você ver, vai gerar briga, desconforto, DR e o escambau. Só que na rede social, ele vai ter 10.000 chances a mais de ver bundas.
Então ele precisa redobrar a sua segurança, digamos assim. E é nesse momento, né, que começam a surgir os links entre as ideias. Se eu tenho que cuidar dos meus dados, os dados que eu dou ao banco, porque a qualquer momento eu posso sofrer um golpe, alguém sacar o dinheiro da minha conta e tal, digamos assim, alguém pode usar os meus dados médicos para falsificar documentos, não sei o que, tá? Então, se eu faço algo errado e eu não quero que seja descoberto, eu utilizo, né, dessa proteção que a privacidade virtual já tem me educado para aplicar isso ao meu relacionamento, que não é virtual, ele é real, mas ele tem uma extensão de nós virtualmente, porque eu tenho os meus compromissos virtuais, o meu parceiro tem os compromissos virtuais dele, todos nós temos uma parte da nossa vida, da nossa experiência no ambiente virtual. Tem muitas coisas que só funcionam no ambiente virtual, como por exemplo os bancos online, que não tem nem caixa físico, que não tem nem cartão físico mais, né? Tá. Ah, mas todos os homens são assim? É óbvio que não. Por isso que eu disse, uma pessoa que já tem essas características na vida real, na vida física, ela transfere estas características para o ambiente virtual e se utiliza dos conhecimentos de proteção de dados para ir também apagando os seus rastros. Ou pelo menos se assegurando, né, que não vai ter tantos danos e prejuízos assim, como por exemplo uma mulher enchendo o saco dele, dizendo por que você curtiu aquela bunda ali? Por que você visitou aquele perfil lá? Só que por outro lado, tem acontecido também uma reeducação do gênero feminino, onde mulheres que se incomodam com estas posturas virtuais estão sendo caracterizadas como se tivessem defeitos. Vamos lá, defeitos. Insegura, que mais? Ciumentas, é o básico, né? Desocupadas. Mas veja bem, mulheres que fazem essa vigilância, né, do seu parceiro em rede social, é de alguma forma desqualificada. E tem muito a ver com aquela elegância, né, que eu citei, inclusive, no último podcast. Então, a mulher elegante, que é automaticamente segura, ela não vai fazer esse percurso para limitar os passos do seu parceiro na rede social. Ela já é desestimulada a fazer isso. Então, ao mesmo tempo que o homem vai transferindo comportamentos egoístas, porque ele já tem essa superioridade na sociedade, para o ambiente virtual, a submissão da mulher também está sendo transferida para o ambiente virtual. Então, existe aí uma armadilha para ambos, porque as exigências virão, né? A privacidade, que é tão perseguida, né? Ela não está de toda, de toda forma sendo eficaz. Se não fosse assim, não teria surgido o termo microtraições, que inclusive é o tema do próximo podcast. Já adiantei aqui. E trazendo muitos danos aos relacionamentos românticos. Muitos danos, porque existe uma confusão de postura, né? Então, se a gente transferir as posturas que nós temos fora da rede social, não,
mas do ambiente virtual, ou seja, a postura que nós temos nos nossos relacionamentos físicos, como que a gente se relaciona com o nosso parceiro olho no olho, como que é os limites que a gente conversa, como que são os acordos que nós temos. Isso no ambiente real, na vida, no dia a dia. A gente estruturando isso, o que é privado, o que é individual de cada um, né, deste relacionamento, e o que é nosso, o que é do casal. E quando nós estruturamos muito bem isso, nós vamos para a rede social e vamos aplicar isso em rede social, tá? Só que daí nós teremos um desafio a mais, que já é feito justamente para fisgar a nossa atenção de ambos os gêneros, que é o quê? A quantidade de opções. Então, nós estruturamos os nossos acordos, né? O que é importante para cada indivíduo e o que é importante para o casal. Isso a gente faz numa conversa, sentado frente a frente, tomando um guaraná, certo? E aí, quando a gente vai para a rede social, a gente tem ou tenta ter a mesma performance da vida real. Se isso não acontece, né? Se na vida real é uma performance, na vida digital é outra performance, já existe um descompasso, já existe um problema. Indiferente, né, do que curtiu, do que viu, do que fez em rede social, em ambiente virtual, se a pessoa não é a mesma, né, na vida real e no ambiente virtual, já existe um descompasso. E às vezes o descompasso nem tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a própria pessoa, né? Ela veste máscaras e isso pode inclusive trazer problemas para ela, né? Porque é difícil sustentar muitas máscaras, né? Você vai mudando de ambiente, vai mudando de máscaras. Eu sei que todo mundo tenta fazer isso como se fosse saudável, mas é péssimo, né? O quanto mais autênticos e espontâneos nós pudermos ser, mais aceito nós nos sentiremos, mesmo que não sejamos. Porque a gente precisa primeiro ser aceito por nós mesmos, né? Então a gente se sente confortável e seguro. Pessoas seguras se relacionam melhor, né? Aquela questão da posse, do poder, do controle, não é tão presente. Existe uma troca de confiança muito maior. Mas se sai do ambiente real, vai para o ambiente virtual e os comportamentos mudam, e, veja bem, mudam, porque a oferta de opções, de variações é tão grande que a própria rede vai mudando as nossas percepções, os nossos comportamentos. E é nesse momento que a gente precisa parar tudo de novo e voltar para a mesa, olho no olho e guaraná. E se você prefere café ou cerveja, beleza. Mas não tenha esse papo chapados, tá? Porque daí não vai adiantar nada. Tem que estar consciente do que está sendo negociado, do que está sendo trocado, se os limites estão claros, se o que é importante para cada parte está clara. Por quê? Porque a rede vai chamar. A rede, o ambiente virtual, ele vai ofertar muitas opções atraentes. E eu não estou falando só de pessoas, eu estou falando de possibilidades. Quando nós entramos num ambiente virtual, pelo fato de não termos o corpo para determinar o limite físico, a gente pode fazer qualquer coisa na internet. Até que seja regularizado, né? Se pode fazer qualquer coisa. Eu posso ser uma atleta na internet, mesmo que eu não seja na vida real. É possível, e só o fato de ser possível é muito sedutor. E é aí que a gente pode cair no erro de começar a criar um novo personagem que vai ser muito destrutivo para o nosso relacionamento.